Boa noite, queridos, queridas. É, Quero desde já dar uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, certo? Mas essa aula eu estou gravando em função da não possibilidade de a gente ministrar a aula online na segunda-feira, tá? Dia 28 de setembro, correto? Então vou gravar um vídeo, tá? Com relação à nossa aula, perfeito? Para que vocês não fiquem desassistidos. E sobretudo para ficar bem mais fácil e dinâmico, correto? Então eu vou já passar diretamente para a apostila, lembrando, tá? A nossa pesquisa que tinha ficado para essa aula do dia 28, tá? A gente vai transferir para a próxima segunda-feira, correto? Nossa disciplina Princípios Básicos da Administração. Tá? Acredito que eu pedi para vocês pesquisarem alguma coisa sobre, deixa eu só confirmar aqui. Princípios Básicos. Mas já abri aqui rapidinho. Ah, tá. Foi dia 21 nossa aula anterior, né? 21 de setembro. Ficou aqui a pesquisa, ó. Adam Smith, A Riqueza das Nações, tá? Só para vocês fazerem um pequeno comentário sobre isso. E ondas da Revolução Industrial, tá? As ondas da Revolução Industrial, que são as mudanças do processo de produção humana. E por último, as variáveis da administração, que são 5, tá, pessoal? Tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia. Até porque para a gente discutir essa disciplina é fundamental que vocês tenham isso em mente, tá? Mas é um conteúdo bem objetivo e não sem muita dificuldade. Não tão oneroso de conteúdo, mas é bem objetivo, tá? Acredito que nós paramos aqui. Passamos de Maquiavel, Revolução Industrial, passamos, tá? Tá, teorias científicas, tá? Vamos dar continuidade a partir daqui. Dando um salto na história, passamos agora para a fase dos primeiros estudos formais da teoria da administração, que se situa nos séculos XIX e XX, período do surgimento da chamada administração científica, com a publicação dos Princípios da Administração Científica em 1911 por Frederick Winslow Taylor, tá? Chamado pai da administração científica. Para esclarecermos o que vem a ser uma teoria, trazemos o comentário citado por Maximiano. O que ele diz? Teoria se refere a um modo de se organizar os fatos, explicando-os, estabelecendo relações e dando oportunidade de serem utilizados para a previsão e prognóstico da realidade. Teoria diz respeito à relação entre fatos ou, em outros termos, a ordenação significativa desses fatos, consistindo em conceitos, classificações, correlações, generalizações, princípios, leis, regras, teoremas e axiomas. Tá? Isso é uma definição de Marconi e Lakatos, que você vai encontrar dentro da obra de Maximiano. E Marconi e Lakatos, pessoal, para que vocês tenham uma concepção bem objetiva e não fiquem só ouvindo nomes, né, de autores, Marconi e Lakatos são dois autores, tá? Que trazem concepções acerca da metodologia da pesquisa científica, tá? Então são dois autores de metodologia bastante renomados, aí, sobretudo no Brasil, assim como Antônio Carlos Gil. Então, se vocês pesquisarem Marconi e Lakatos, metodologia da pesquisa científica ou metodologia científica Marconi e Lakatos, vocês vão entender o que eu estou falando. Da mesma maneira, Antônio Carlos Gil, tá? Então, o que ele quis dizer aqui? Que a teoria é quando você, de fato, discorre, tá? Apresenta uma argumentação plausível para explicar determinado fato ou fenômeno, tá? E quando nós falamos sobre princípios da administração científica, correto? Isso vai se dar exclusivamente do final do século XIX para o início do século XX, perfeito? Com os primeiros estudos científicos da administração, esses dois indivíduos. Primeiro, Frederick Taylor, tá? Frederick Winslow Taylor, ele é o pai da administração científica e podemos dizer que da administração como ciência e administração moderna, tá?
porque ele vai fazer de fato um estudo sistemático sobre o desempenho de colaboradores, tá? Ele vai pro chão de fábrica fazer pesquisas para endossar e comprovar sua teoria de fato, tá? E o segundo personagem nesse processo é o próprio Henry Ford. Tá? Então, quando nós ouvimos falar de administração científica, linha de produção ou chão de fábrica, tá? Esses dois indivíduos vêm à nossa mente, Henry Ford e Frederick Taylor. Portanto, podemos dizer que uma teoria é o conjunto de proposições que procuram explicar os fatos da realidade. Tá? O trabalho de Taylor foi desenvolvido durante sua estada nas empresas Mid Valley e Bethune Steel, como engenheiro. Sua teoria partiu da constatação de que havia necessidade de melhorar a qualidade do produto e reduzir os custos de produção, uma ideia que estava associada à produtividade. Segundo Taylor, esses problemas decorriam da falta de padrões de desempenho e eficiência e da necessidade de orientação para tomadas de decisão mais conscientes e dirigidas para problemas específicos, que geravam baixos níveis de interação entre o operário e o sistema produtivo. Taylor passou a cronometrar os movimentos dos trabalhadores e dividia-os nas tarefas que os compunham, chamando-as unidades básicas de trabalho. Procurava dessa forma a melhor maneira de executá-las e combiná-las para a tarefa maior. Usava sistema de pagamento por peças produzidas ou por quantidade. Em outros termos, vamos conhecer por produção, tá? Por produtividade, provocando o aumento no rendimento dos trabalhadores de acordo com seu esforço. Com isso, Taylor conseguiu aumentar a eficiência, pois a produtividade resultava da eficiência do trabalho e não da maximização dos esforços. Troca do trabalho duro pelo trabalho inteligente. Tá? Henry Ford, olha só o segundo nome, tá? Adotou a linha de Taylor, em que a preocupação maior era a produtividade, sem considerar o homem e suas necessidades. Implantou e desenvolveu a divisão de trabalho na linha de montagem. Assim, cada operador é responsável por uma tarefa pequena, simples, que se completava com o trabalho de vários outros operadores, cada qual com operações igualmente simples. Desconhecendo o processo global, cada operário detinha o conhecimento de sua operação e de nada mais. Muitas vezes não sabia a que se destinava a peça por ele fabricada. A intercambiabilidade de operadores permitia que trabalhadores sem nenhum tipo de conhecimento, experiência ou treinamento desenvolvessem bem a tarefa produtiva. E também que tal trabalhador fosse facilmente substituído. A produção uniformizada garantia à linha de montagem uma velocidade única para todos os operadores, facilitando o controle pelo supervisor. Tais práticas propiciaram o aparecimento de trabalhos indiretos, limpeza, abastecimento de insumos e coordenação de operações, garantindo que o trabalhador de linha de produção se fixasse apenas na sua tarefa. Juntamente com o americano Frederick Taylor, responsável pela chamada Escola de Administração Científica, outro engenheiro europeu também participou no início do século XX do desenvolvimento dos primeiros trabalhos sobre administração, Henry Fayol, responsável pelo desenvolvimento da chamada teoria clássica, cuja base era a preocupação com o aumento da eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação de princípios gerais de administração em bases científicas. As ideias desses dois engenheiros são responsáveis pela formação da chamada abordagem clássica da administração, que perdurou durante as 4 primeiras décadas do século XX, no que se refere à administração das organizações. Fayol, em seus princípios da administração, expõe o seguinte, tá? Então vamos fazer uma pausa bem aqui para explicar aqui até esse momento, tá, pessoal? Nós vamos observar que nós temos dois momentos distintos aqui, tá? Primeiro, a administração científica com Taylor. O que ele vai dizer? O que ele vai falar para nós? Que quanto mais especializado, mais detalhado, tá? Mais específico for o trabalho do operário, tá? Mais eficiência ele vai ter durante a realização desse trabalho, correto? Então nós chamamos isso de linha de produção, tá? Nós devemos esse conhecimento principalmente a Taylor e também a Henry Ford, tá? O que ele dizia? Tá? Cada trabalhador tem a sua função específica dentro de uma linha de montagem. O que significa isso? Maior produtividade, maior eficiência. Então ele concentrado em apenas uma atividade, consequentemente a montagem do produto,
não haveria perdas, tá? Não havia desconcentração e nem desperdício, tá? Ou seja, máxima eficiência no trabalho e menor índice de perdas, perfeito? Isso é chamado de linha de montagem ou linha de produção, ou seja, cada indivíduo fazendo apenas uma atividade, ok? Então, dentro de uma linha, um indivíduo pinta a peça, o outro monta, o outro parafusa, o outro faz o acabamento final e o outro embala. Então, essa a grosso modo, seria a maneira como Frederick Taylor encontrou para definir, certo? E para organizar a sua linha de produção sem eventuais perdas, tá? E Fayol? Fayol, nós vamos observar que a principal concepção de Fayol está na estrutura, tá? A grande contribuição. Enquanto Taylor está o seu foco está principalmente aplicado nas tarefas, execução das atividades. Fayol, o seu foco principal é na estrutura, tá? Na organização da empresa, tá? Então nós vamos estabelecer uma estrutura hierárquica, olha só. Fayol, em seus princípios de administração, expõe o seguinte: divisão do trabalho, tá? Autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação do interesse individual ao interesse geral, remuneração do pessoal, centralização, tá? Linha de autoridade ou hierarquia, tá? Ou seja, organograma e definição de níveis de cadeia de comando, tá? Ordem, equidade, estabilidade do pessoal e iniciativa. Ó, a seguir, o quadro representativo das duas correntes que fazem a abordagem clássica da administração, apresentando suas principais orientações. Tá? Então, o que nós temos assim? Ó? A administração científica se forma nos Estados Unidos a partir dos trabalhos de Taylor. Tá? A preocupação básica era aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional, ou seja, a especialização desse operário. Enfatiza a divisão do trabalho do operário, ou seja, ênfase nas tarefas é a sua principal característica. Predominava a atenção para o método do trabalho, permitia a especialização do operário e o reagrupamento dos movimentos, ou seja, concentração máxima naquilo que você está realizando ou operacionalizando, tá? Corrente de ideias desenvolvidas por engenheiros que procuravam elaborar uma engenharia industrial dentro de uma concepção pragmática, ou seja, comprometida e organizada, tá? Sem desvio de atenção ou de atividade. Corrente dos anatomistas e fisiologistas de organização, teoria clássica, tá? Nasce na França com os trabalhos pioneiros de Henri Fayol, perfeito? A preocupação básica era aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e da disposição dos órgãos componentes da empresa, departamentalização, tá? Ou hierarquização, organização. Por isso que é chamado de estrutura, tá, pessoal? E de suas relações estruturais, olha só. Enfatiza a estrutura e a fisiologia, o funcionamento da organização, ou seja, ênfase na estrutura é sua principal característica. Predominava a atenção para a estrutura organizacional, ou seja, a montagem do organograma e da cadeia de comando da organização. Tá? Permitia a melhor maneira de subdividir a empresa sob a centralização de um comando central. Corrente teórica orientada administrativamente. Então, desdobramento da abordagem clássica apresentada por Chiavenato, tá? Então nós temos, claro, da Alberto Chiavenato, se vocês quiserem pesquisar, inclusive a orientação que eu passei para vocês na aula passada com relação à pesquisa das 5 variáveis da administração passa diretamente por Alberto Chiavenato, correto? Na sua obra Teoria Geral da Administração. Então, você pesquisa Teoria Geral da Administração, você vai entender da Alberto Chiavenato e vai ter acesso literal e completo a esse material de administração, tá? Teoria, tá? Então, vamos ver a administração científica, administração clássica, administração burocrática, administração por processo, teoria de sistemas, teoria contingencial, tá? Teoria comportamental, teoria das relações humanas, perfeito? E etc, etc. Correto? Então, desdobramentos clássicos apresentados por Chiavenato. Abordagem clássica da administração. Então, nós temos dois focos distintos. Ó. Administração científica ou teoria científica da administração, tá? Ou abordagem científica, que é a mesma coisa. E teoria clássica, tá? Então, na abordagem científica nós temos Frederick Taylor, tá? E na abordagem clássica nós temos Henri Fayol. Taylor aplica ênfase na estrutura.
Perdão, desculpem. Taylor aplica ênfase nas tarefas, tá? Enquanto Fayol aplica sua ênfase, o foco do seu estudo é na estrutura da organização. Olha só, o conceito de eficiência, eficácia e efetividade é muito importante para a administração e também para os projetos sociais. Assim, aqueles que quiserem conhecer melhor o assunto podem acessar o site Eficiência, Eficácia e Efetividade da Administração Pública, de autoria de Rodrigo Batista, no qual é tratado de forma mais abrangente essa questão. Mas para quem quiser um resumo básico, eu vou fazer rapidamente aqui em 2 minutinhos, tá? Nós falamos de eficiência, eficácia e efetividade. Eu não recordo se eu pedi para vocês pesquisarem isso em outro momento. Mas independentemente disso, vamos falar rapidamente. Eficiência. O que é um princípio da eficiência, pessoal? O que é eficiência, de fato? Eficiência nada mais é do que você alcançar seus objetivos com o mínimo de recursos possíveis, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Eficiência é eu alcançar meu objetivo utilizando o mínimo de recursos, tá? Eficácia. Diferentemente da eficiência, a eficácia é exclusivamente eu alcançar o meu objetivo. Perfeito? Ó, eu fui eficaz, ou seja, eu alcancei o meu objetivo. Eu realizei aquilo que eu me predispus a fazer, tá? Então, o meu objetivo ele foi alcançado. Enquanto na eficiência, eu alcancei esse objetivo, só que utilizando o mínimo de recursos possíveis. Entenderam? E a efetividade. Efetividade é a manutenção do índice de desempenho, ou seja, você continuar executando ou alcançando seus objetivos, correto? Manter uma linha de desempenho equilibrada ou constante, tá? Não deixar ocorrer eventuais picos, certo? De alto e baixo desempenho. Então você limitar ou delimitar ou padronizar o seu desempenho. Isso é efetividade, é continuidade, tá? É continuidade do serviço, da atividade, do alcance desses objetivos, tá? Então, eficácia, alcançar os objetivos, eficiência, alcançar os objetivos com o mínimo de recursos possíveis, e efetividade é manter um padrão no desempenho da execução dessas atividades. Perfeito? Caracterizando as organizações. Olha só. Organização. Segundo Patrick, o conceito de organização é essencialmente o mesmo para todos os tipos de atividades. Uma vez formulados os planos e os objetivos, a administração deve desenvolver um modo sistemático de reunir os recursos físicos e humanos essenciais à realização das metas da empresa. Tá? Ou seja, quando nós falamos de organização, nós estamos falando de um mix, tá? Um mix de processos, de materiais e de indivíduos convergindo entre si, atuando, processando informações e atividades entre si, com vistas a alcançar um objetivo em comum, tá? Maximiano, 2007, entende a organização como um sistema de recursos que procura alcançar objetivos. Olha só, o processo de definir quais os objetivos a organização pretende alcançar com quais recursos chama-se planejamento. O processo de dividir o trabalho entre as pessoas para realizar os objetivos chama-se processo de organização. Então você vai pontuar, você vai categorizar, você vai organizar esses processos, tá? Nós temos um mix aí de indivíduos, de processos, de materiais, tá? Que convergem e tecnologia que convergem entre si com vistas a alcançar um objetivo em comum. Na maioria das vezes é vender, correto? É satisfazer o cliente, perfeito? Caravantes, 2007, define o conceito de organização social como muito amplo e capaz de englobar vários agrupamentos sociais, na medida em que os participantes estão interligados por uma rede de relações e comungam de certos valores e normas. O mesmo autor acrescenta ainda a necessidade de delimitar esse conceito. Sempre que usarmos o termo organização, devemos associá-lo a um termo delimitante, a um adjetivo, como formal, complexo ou burocrático. Dois autores destacaram-se no estudo da estrutura das organizações. Tá? O sociólogo Max Weber, a gente vai falar bastante dele, que viveu de 1854 a 1920, e o executivo de uma grande empresa norte-americana chamado Chester Bernard. Tá? Weber, citado por Caravantes, chamou de grupo corporativo que definiu como uma relação social que é fechada,
ou limitada à admissão de forasteiros através de regras. E coloca 3 características básicas, olha só. O grupo corporativo é caracterizado por fronteiras ou limites específicos, na medida em que pessoas são impedidas de participar ou sua participação é sujeita a especificações muito claras. Membros e não membros, então falamos de grupo corporativo, tá? Segunda definição, segunda característica, existe um conjunto de normas e regras a ser seguido por todos que participam do grupo e que definem condutas consideradas aceitáveis ou não aceitáveis de seus membros, tá? Terceiro, a ordem existente é legal. Zafinho, para de sorrir, papai. Só pedir desculpa de vocês com relação ao meu neném, que ele tá assistindo o vídeo e tá sorrindo e às vezes incomoda, mas nada excessivo. A ordem existente é legal na medida em que há uma diferença de poder entre os membros integrantes, existindo um subgrupo que decide exercer controle e administrar punições. Weber coloca ainda que uma organização deve apresentar 2 características adicionais, tá? Deve ter um caráter comunal, pois é este último que faz com que as pessoas se reúnam e se agreguem. Caráter de comunal, tá? Ou seja, tornar comum, certo? Acessível, perfeito? Tornar comum, comunal, tá? Comunhão. É comum a todos. Suas atividades devem ser implementadas de maneira sistemática, sem que haja interrupções significativas, e os objetivos perseguidos por seus membros relativamente específicos, tá? E bem definidos. Segundo Chester Barnard, na obra de Cavenato, uma organização é um subsistema de um sistema mais amplo, que ele chamou de sistemas cooperativos. Estes criam condições para que as limitações biológicas, físicas ou sociais sejam superadas. É um sistema cooperativo que se caracteriza por ser consciente, deliberado e com propósitos definidos. Para Barnard, necessita de 3 elementos: comunicação entre os indivíduos participantes, motivação para contribuir, propósito comum, tal. Então, comunicação. E comunicação é um princípio fundamental, tá, pessoal? Se vocês quiserem pesquisar aí, eu oriento vocês a pesquisarem também Dominic Walton, tá? Ele é um sociólogo e comunicador, tá? É uma das maiores autoridades em comunicação do mundo, tá? Se não a maior atualmente. Ele fala sobre os processos comunicativos, a importância da comunicação, o que é comunicação, a história dela, tá? Então é interessante isso. Comunicação é fundamental em qualquer organização social, a saber, independentemente do seu nível hierárquico, da sua aplicabilidade, da realidade onde ela está inserida, do fim a qual ela se destina, tá? Então a comunicação é fundamental até mesmo entre professor e aluno, como é o nosso caso. Segundo, motivação para contribuir. E aqui eu oriento também vocês a pesquisarem a teoria das necessidades de Maslow, tá? O Maslow, pirâmide das necessidades de Maslow. Pesquisem no Google, vocês vão entender. E também a teoria comportamental, tá? Que é chamada corrente do behaviorismo, de Skinner e Pavlov, tá? P-A-V-L-O-V, tá? Pavlov. E terceiro, um propósito comum, um objetivo em comum, tá? Olha só, aqui é uma esquematização de Barnard, tá? Propósito comum, motivação e comunicação. E no centro desse mix de dimensões, tá? Nós temos a organização como resultado que recebe influência desses estímulos, correto? Caravantes conclui que organizações são unidades sociais, grupos humanos, deliberadamente construídos e reconstruídos para atingirem objetivos específicos, tais como corporações, exércitos, escolas, hospitais, igrejas e prisões, entre outros, né? Tá? Estão incluídos ainda tribos, classes, grupos étnicos, grupos de amizade e famílias. Grupos de amizade e famílias estão incluídos, porque grupo de amizade e família, geralmente eles não giram em torno de um interesse financeiro, correto? Na maioria dos casos, tá? Por isso que na nossa aplicabilidade de geração de renda, geração de lucro, tá?
Essa concepção de amizade e família ela é excluída do nosso contexto em virtude dessa questão, tá? Pensamento sistêmico. Trata-se do primeiro fundamento em que se baseiam os critérios rumo à excelência e compromisso com a excelência, podendo ser descrito como o entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de uma organização e o ambiente externo. Nas organizações que desejam alcançar o sucesso, seus administradores devem entender que as organizações são formadas pela combinação dos recursos humanos e organizacionais, ou seja, apesar de haver divisões de setores para o melhor funcionamento, estes precisam estar interligados por uma rede de relacionamentos, formando um único conjunto. Para quem se interessar por este assunto, uma boa dica é o artigo do pesquisador Laércio Martins, tá? Traz por tema pensamento sistêmico na gestão das organizações. É só vocês acessarem o link que está aqui no rodapé e vocês vão ter acesso direto ao artigo do professor aqui, correto? O próximo tema que nós abordaríamos, no caso, seria a organização das organizações, tá? É quando nós vamos definir a organização de maneira mais tênue e mais objetiva para compreendermos esse processo, tá? O perfil do administrador, perfil do gestor, tá? Baseado em 4 fundamentos principais, tá? Que é o planejar, organizar, dirigir e controlar, tá? Planejar, organizar, dirigir e controlar. PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. São os 4 princípios fundamentais da administração, tá? Isso deve estar implementado, arraigado na mente de vocês, tá? Correto? Então, na próxima aula, nós vamos fazer um enxutamento desse conteúdo e já vamos para a teoria burocrática, tá? Que é de Max Weber, de fato. Aí a gente não vai demorar muito para poder entrar já naquela abordagem de administração pública, tá? E conceito Brasil, perfeito? Conceito do Brasil, ok? Então aqui eu quero finalizar essa aula, correto? Agradecendo a todos pela compreensão, pela paciência, perfeito? E endossar o nosso compromisso para a nossa próxima segunda-feira, que já vai ser no mês de outubro, né? Correto? Só confirmar aqui a data. Nossa, meu Deus do céu, vai ser aniversário do estado. Pessoal, nós teremos eventualmente, provavelmente um feriado, tá? Então a gente vai agilizar. Caso não tenha aula, eu vou gravar uma nova aula para vocês, para a gente ir debatendo esses conteúdos aqui de administração, para ficar mais fácil para a gente poder entrar já na segunda unidade, tá? Porque é um conteúdo um pouquinho detalhado. O de administração, da administração pública é um conteúdo bem detalhado para a gente poder entrar na segunda unidade, tá? Desde já gostaria de agradecer a todos, perfeito? Vou cobrar na próxima aula, quando nós tivermos, tá? Essas ondas da Revolução Industrial, variáveis da administração, tá? E essa questão de Adam Smith, correto? Que é a abordagem bem objetiva do capitalismo, tá? O que é o capitalismo? O que é a mão invisível do capitalismo? O que é o capitalista, correto? Então eu quero desejar uma boa semana a todos, agradecer pela compreensão e endossar o nosso compromisso. Obrigado a todos. Até mais, tá, pessoal?